A seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito do Terceiro Setor, tem a honra de recebê-los para o webinar Mulheres na Sociedade Civil Organizada. O que falta para avançarmos na igualdade de gênero nas OSCs e pelas OSCs, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha de volta às aulas da Comissão de Ação Social e Cidadania. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Laís de Figueiredo Lopes, presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. O áudio. Desculpa, achei que já estava desmutado. Bom dia, boa tarde, né? Bom dia se você for assistir essa live depois. A gente está aqui realizando o segundo evento da Comissão de Direitos do Terceiro Setor, nessa gestão de 2022 e 2024. Esse é um mês internacional, né? A gente está fazendo um evento hoje em alusão ao Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, que é um dia histórico de luta em todo o mundo. E dentro dos nossos trabalhos, do nosso lugar de fala, de pensar a regulação e o campo da sociedade civil organizada, a gente chamou aqui mulheres brilhantes que fazem parte da nossa comissão para fazer reflexões e provocações sobre o tema da igualdade de gênero, pensando na perspectiva do que falta avançar nas organizações, dentro das organizações, mas também pelas organizações, pela atuação das organizações, sejam elas eminentemente de direitos humanos, que atuem com a pauta de gênero, sejam elas de outras áreas de atuação. A ideia é que a gente tenha hoje um momento bastante profícuo de reflexão, além das 4 painelistas que vão trazer aqui as suas primeiras contribuições. A gente também tem mais 4 mulheres que também fazem parte da comissão, também são brilhantes, e também vão fazer aqui provocações para que a gente possa fazer um evento bastante dinâmico e com uma palavra compartilhada, né, e construída a partir desse diálogo. Se tiverem perguntas também, a gente vai ficar de olho, tanto no Facebook quanto aqui no chat do Zoom, de quem está participando internamente aqui no evento, que fez a inscrição pelo Simpla, e a partir dessas ferramentas, no final também a gente vai abrir um espaço para essas reflexões finais aí que vieram do público. A gente agradece bastante quem está aqui com a gente, e principalmente as nossas painelistas que vão nos apoiar aqui nessa conversa. Eu vou passar a palavra, primeiramente, aqui para Mariana Chiesa. A Mariana Chiesa, ela é advogada, mestre e doutora em Direito do Estado pela USP. Ela participou do módulo internacional do programa Columbia Women's Leadership Network na Universidade de Colômbia. Ela foi chefe de gabinete da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do município de São Paulo e hoje é sócia de um escritório de advocacia, onde ela coordena a área de parcerias de impacto social e regulação urbana. Mariana, muito feliz de você estar aqui com a gente e vou passar a palavra para você. Por 5 minutos. Tá joia. Boa tarde a todas e todos que estão aqui nos escutando e os que escutarão depois gravada, né? Queria, antes de mais nada, agradecer imensamente pelo convite, Laís, a Ana Luísa também, que está aqui, né, nessa gestão mais, nesse core, nesse coração aí da comissão, com tanta gente incrível. Fiquei muito honrada pelo convite de estar aqui, e assim, é uma baita responsabilidade, né, em 5 minutos falar com pessoas que têm não só, né, um baita engajamento no campo, né, das organizações da sociedade civil, no terceiro setor há muito tempo, mas a minha intenção aqui é fazer uma reflexão
vocês, trazer um pouco dessas reflexões, daquilo que eu venho sentindo também desse meu lugar de fala, né? Eu sou uma advogada, enfim, jovem em alguma medida, que tive percorri aí tanto a administração pública quanto depois a iniciativa privada e no ambiente acadêmico também. Então, acho que é daí que essas provocações vêm. Acho que a gente observa com muita clareza o quanto as organizações da sociedade civil têm cumprido aí nos últimos anos, especialmente, um papel fundamental para que a gente evite ou para que se dificulte os retrocessos que a gente vem observando nesse nosso ambiente democrático, né? E acho que isso é mérito aí de muitas guerreiras e guerreiros que topam esse desafio diário e que vinculam o seu trabalho a esse tipo de iniciativa, né? E nesse contexto, né, para que a gente atinja aí esse desafio de igualdade de gênero que foi colocada como provocação inicial para esse diálogo, eu acredito que a gente não tem como fazer esse avanço se a gente não olhar com muita profundidade para as violências. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho e trazer essa reflexão para vocês. Eu estou muito preocupada com esse ano, especialmente, né? Acho que a gente vai viver um ano muito violento. E eu acho que a gente tem aí um avanço grande nas organizações quando a gente olha para essa violência e cuida dela em alguma medida nos ambientes institucionais. Então, eu não vou trazer os dados que provavelmente a Tainá vai trazer, né, da GEMA, que são incríveis, enfim, que tem aí um monte de informações qualificadas sobre esse ambiente mais institucional das organizações do terceiro setor, mas de forma mais geral, né, as organizações, a gente tem muitas organizações que foram surgindo, se estruturando a partir de um olhar da violência, que olha para uma violência mais no ambiente privado, em alguma medida no ambiente institucional, a gente vê isso crescer, né, nos canais de ouvidoria, nos espaços em que isso aparece nas instituições, e a gente tem aí um grupo de organizações que está olhando para essas violências que as mulheres sofrem nessa seara externa, né? No ambiente externo às organizações. Então, ter mulheres líderes em projetos que envolvem eleições, que envolvem disputas aí, né? Ou narrativas envolvendo a questão de gênero nesse ambiente mais público. E por que eu trouxe? Porque isso me preocupa muito também, por ser uma área em que a gente está num ambiente muito desconhecido, em que a gente tem muitas falhas regulatórias que ainda estão em processos de construção. Então, a gente tem, né, enfim, estamos aí pelo escritório, por exemplo, eu não sei se vocês viram aquele vídeo que atribui a questão da cratera do metrô às mulheres que trabalham, né, na empresa, enfim, em várias áreas da empresa. Pois a gente tem uma dificuldade gigantesca no ambiente nosso, né, normativo, legal, jurídico, de retirar esse vídeo do ar, né, em razão das pessoas que o postaram hoje. Então, a gente vê que a gente tem uma dificuldade muito grande de acessar as nossas estruturas para que a gente evite fake news, que são as questões que esse ano vão permear a vida de qualquer mulher que decidisse concorrer às eleições e tal. E eu também acho que, apesar de trazer todas essas questões com um ar de preocupação, eu acho que não tem saída se ela não for coletiva em alguma medida. Então, as organizações, né, essa articulação entre organizações que trabalham essa temática e também, né, organizações que não necessariamente tenham essa temática na sua origem, mas dedicar a parcela do seu trabalho para olhar para isso, de que forma que coletivamente a gente pode contribuir para criar um ambiente um pouco mais seguro, né, para essas mulheres trabalharem, enfim, né, e desenvolverem as suas atividades, é algo que eu entendo que seja central nesse ano que a gente está vivendo, né? E no fundo, as organizações têm condição de fazer isso, né? E a gente vê
organizações de alguns setores já se articulando. Então, no campo do jornalismo, por exemplo, a gente vê organizações se articulando em torno dessa temática, porque a gente tem dados muito cruéis com jornalistas mulheres que fazem reportagem, que têm um compromisso aí com a informação, e como que a gente, em alguma medida, deixa elas mais anônimas, para que a disputa não seja nominal, né, na vida dessas mulheres, que ela ganhe aí um tratamento e um olhar mais coletivo. Então, eu queria trazer essa reflexão, porque eu acredito que a gente não vai passar desse ano sem olhar para isso. E qualquer perspectiva de igualdade de gênero tem que passar por um olhar sério a esse tipo de violência que nos coloca, né, em vários setores e várias áreas das nossas atividades, numa desigualdade muito grande. Né, no desenvolvimento... Obrigada, Mari. É isso, então. Obrigada. A gente vai voltar para você daqui a pouco. Olha que para mim ainda faltava 1 minuto, dona Laís, mas muito obrigada. Acho que a gente continua aqui nesse papo. Obrigada. Desculpa. Vou passar aqui para Ana Amélia. Ana Amélia, ela é advogada, professora doutora em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, vice-presidente da Academia Paulista de Direito do Trabalho, ela foi vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB na gestão de 2019 a 2021. Importante lembrar que tanto a Mari, enfim, todas as mulheres que estão aqui falando hoje são integrantes da Comissão de Direito do Terceiro Setor, né? Então, muita honra de ter a Mariana na comissão. Obrigada, Mari. Vou passar a palavra, então, para a Ana Amélia, que é também membro da nossa comissão. Precisa desmutar o microfone. Boa. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo, boa noite a toda essa mesa maravilhosa virtual. Quero agradecer a Laís pelo convite, pela oportunidade de conversar um pouquinho com todas vocês e todas as pessoas que estão assistindo. Minha tese de doutorado, né, em 2008, tá? O terceiro setor estava engatinhando ainda. A minha tese é Direito do Trabalho no Terceiro Setor, né? Foi quando eu descobri o terceiro setor, auxiliando um professor da PUC e da GV, e ele falou, escreve sobre o terceiro setor. Eu falei, o que é isso? Ele falou, procura aí que você vai encontrar. E aí eu fui procurando, fui me interessando, e o mais incrível é que eu fiz um link muito forte das entidades do terceiro setor com o direito do trabalho, inclusive como sustentação, né, sustentabilidade financeira, alguns aspectos do direito do trabalho que proporcionaria essa sustentabilidade para entidades do terceiro setor. Acho que ficou um livro bem legal, e a partir daí eu venho trabalhando pontualmente com algumas entidades, sempre como advogada trabalhista, né? E para responder um pouquinho a pergunta que a Laís provocou em todas nós, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o surgimento do terceiro setor, né? Como eu entendo isso. É claro que o terceiro setor primeiro começa com a caridade, né? Onde você vai ajudar as pessoas, e eu lembro da minha mãe falando, né, a frase, né, dá de comer, né, dá o peixe para a pessoa, e depois vai haver, então, um desenvolvimento e o entendimento que o terceiro setor não é apenas uma caridade, mas pode ser também uma inclusão social, uma inclusão cidadã, que aí é você ensinar a pescar, né? Figurativamente, você não entrega o peixe, mas você ensina a pescar, para que a pessoa tenha uma autossobrevivência, uma autossuficiência. Então, como ela veio, né? O terceiro setor teve essa origem na caridade, digamos assim, é claro que isso atraía mais as mulheres, né? As mulheres tinham mais esse perfil de ajudar na caridade, e tanto que ele estava tão ligado à caridade que o primeiro enquadramento sindical das entidades do terceiro setor são exatamente no sindicato dos hospitais, né? Estava ligado ao acolhimento, à caridade, depois que eles conseguem se desvincular e criar os sindicatos próprios. Então, eu acho que primeiro tem essa característica mesmo, né? Que quando você vê que 65% do terceiro setor é ocupado por mulheres, a gente pensa na questão mesmo cultural, né? Onde a mulher acaba cuidando dos filhos,
sendo cuidadora dos pais, cuidadora dos idosos. E eu acho que tem uma questão que une muitas mulheres em torno do terceiro setor, que eu acho que é um setor onde as mulheres suportam e convivem muito bem com a força de todas as mulheres. Eu acho que é um ambiente onde essa força feminina ela tem uma integração maior do que o ambiente público ou o ambiente privado. Isso eu tenho reparado no dia a dia e nesse trabalho do terceiro setor. Eu acho que é importante também focar, eu acho muito importante isso, que o terceiro setor ele ganha um desenvolvimento muito grande no Brasil por uma questão econômica. Eu tenho essa interpretação. E essa interpretação surgiu de um texto e de uma palestra que eu ouvi do professor Zé Eduardo Faria, da USP, né? Professor da Faculdade de Direito da USP, onde ele vai explicar como o Estado teve que se afastar do investimento nas causas sociais, nos aspectos sociais do Estado, porque ele tinha que pagar a dívida pública dele com os investidores estrangeiros. O Brasil é o país que paga, remunera o maior juros do mundo, né? Então, ele tem toda essa aplicação, ele chama o capital estrangeiro para aplicar no Brasil muito mais no setor financeiro, pagando altíssimos juros, do que na produção. E ele não adianta só ele falar, eu vou pagar esses juros, ele tem que garantir o pagamento desses juros. Para garantir o pagamento desses juros, é claro que o Estado retrai em outros investimentos. E, infelizmente, o primeiro investimento é o investimento social. E, com isso, a sociedade civil mais organizada, mais esclarecida, começa a perceber que, se ela não substitui essa ausência do Estado, haverá um desequilíbrio social muito grande, né? Podendo chegar, quem sabe, até numa revolução. Então, a sociedade começa a se organizar, nós já começa a se organizar para realmente desenvolver o terceiro setor. E aí que nós vamos vendo esse desenvolvimento do terceiro setor. Acho que o problema das mulheres no terceiro setor ele é um pouco menor com relação ao reconhecimento do que é no setor público e privado, justamente por essas características que eu consegui pontuar muito brevemente, que a Laís falou que meu tempo acabou. Muito obrigada pela atenção. A gente quer fazer um evento que não seja aquelas grandes palestras, então, por isso que a gente está tentando fazer esse desafio de fazer a palavra rodar. Mas super obrigada, Ana Amélia. De novo, uma honra ter você aqui com a gente. Eu vou passar a palavra agora para Maria Nazaré Lins Barbosa. Também uma honra ter você aqui com a gente, Nazaré. A Nazaré, ela é procuradora-geral da Câmara Municipal de São Paulo. Ela é doutora e mestre em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas. Nazaré, por 5 minutos, a palavra é sua. Boa tarde a todas. Obrigada, Laís, pelo convite. Obrigada por poder me dar a oportunidade de compartilhar essa mesa com tantas mulheres especiais e todas aí militantes, né, no terceiro setor. E, então, eu vou ser muito breve, como é necessário ser, né, em relação a essa proposta desafiadora, né, o que falta avançar, né, para avançarmos, né, na igualdade de gênero nas organizações da sociedade civil e pelas organizações da sociedade civil. Em relação a esse primeiro ponto, eu chamaria atenção para a importância, né, das organizações da sociedade civil na promoção da igualdade de gênero, porque as organizações da sociedade civil estão precisamente estruturadas de uma maneira mais próxima às comunidades. Elas conhecem melhor, né, as circunstâncias, né, onde os problemas estão e acontecem. Estão ali mais perto do tecido social. Então, me parece que, de fato, as organizações sociais têm um papel importante na promoção da igualdade de gênero, começando por elas mesmas, né? Ou seja, a professora Ana Amélia já destacou esse protagonismo feminino na história das organizações da sociedade civil, isso realmente é importante, mas me parece necessário reforçar as competências já estabelecidas e, ao mesmo tempo, desenvolver outras. Dentro desse reforçar as competências já estabelecidas, me parece tudo que seja favorecer, né, nas mulheres a gestão do tempo, a conciliação da vida familiar, pessoal, profissional, internamente e também
em relação ao que a sociedade pede das mulheres. Eu também reforçaria a ideia de capacitar as mulheres em áreas de tecnologia. Eu, há muitos anos, sou conselheira de uma organização da sociedade civil, que se chama Associação Feminina de Estudos Sociais Universitários, que existe há mais de 40 anos, e ela promove, sempre promoveu cursos de capacitação profissional para mulheres, para curso escolar, mas é interessante porque nos últimos anos, mediante parcerias, desenvolveu cursos na área de tecnologia dirigido a jovens mulheres, né? E a gente percebe uma busca, né? E realmente uma oportunidade, né? De capacitação nessas áreas. Eu acho que esse também é um desafio. Em relação a avançar na igualdade de gênero através das organizações da sociedade civil, eu utilizaria aqui o meu lugar de fala na qualidade de procuradora-geral da Câmara Municipal de São Paulo, para chamar a atenção para a importância de estar atento à legislação, né? Já que estamos também numa comissão de direito do terceiro setor, né? Aqui no município de São Paulo, há algumas iniciativas interessantes. Uma que aparentemente não tem nada a ver, mas que eu acho muito interessante, uma lei já de 2001, que é a chamada Lei Mãe Paulistana, que favorece, de uma maneira muito concreta, o exame pré-natal, né, para as gestantes. E eu tenho observado que mulheres de outras cidades e até de outros países vêm à cidade de São Paulo por conta desta legislação, né, da cidade de São Paulo. Isso é uma legislação antiga, mas que favorece as mulheres. E indiretamente favorece a mulher no mercado de trabalho, enfim, tudo que a doutora Ana Amélia poderia desenvolver muito melhor do que eu, né? Mas também temos leis recentes, por exemplo, em 2021, né, a lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a cidade de São Paulo, traz lá um assunto que diz respeito à economia solidária, dizendo que um dos objetivos da economia solidária é a garantia de direitos e promoção de direitos humanos nas relações, notadamente com equidade de direitos de gênero. Então, isso é interessante. Uma outra lei também de 2021, recente, institui o selo Empresa Amiga da Mulher, né? As empresas que cumprirem metas de valorização e plena vivência da mulher no ambiente de trabalho, né? Uma lei de 2016 institui o Sistema A Mulher na Política, né? Dispondo sobre medidas de incentivo à participação da mulher na atividade política no âmbito do município de São Paulo, né? Uma lei mais antiga, de 2013, interessante, dispõe sobre a composição mínima de 50% de mulheres nos conselhos de controle social, e também outras, né, sobre a criação nas secretarias, né, concretamente um decreto recentíssimo que dispõe sobre a paridade de gênero no Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico. E, por último, apenas mencionar, né, que tanto nas organizações como através das organizações, me parece importante divulgar o trabalho de mulheres inspiradoras, mulheres líderes. Conhecemos a Zilda Arnes, apenas para citar um ícone, né? Mas muitas líderes comunitárias hoje têm um papel relevante, né, na promoção da igualdade de gênero, no combate à violência, e aqui também fazendo um gancho com a fala da doutora Mariana, que nos precedeu, a importância da comunicação, né, do trabalho das mulheres e das organizações lideradas por mulheres. Muito obrigada. Muito obrigada, Nazaré. A Nazaré tem um livro também, como a Ana Amélia, né? Um livro bastante relevante aí. É um livro antigo também, de 94, talvez? Não. Ou 94, não. De quando? Por incrível que pareça, ele é de 1998. 98, o Manual das Honras. Vezes está desatualizadíssimo. Na sexta edição, mas está desatualizado. Vamos aproveitar a força-tarefa de quem está na comissão, vamos todo mundo atualizar os livros e fazer um grande lançamento dessas mulheres maravilhosas que estão aí há tanto tempo já construindo e contribuindo. Muito obrigada, Nazaré.
A gente vai ficar um informe, né? O nosso evento hoje vai até às 19h30. Em algum momento, a Maria Nazaré e a Ana Amélia vão precisar se ausentar, mas a gente conclui aqui com elas, então, desde já, agradeço aí a participação. Depois, você precisa escrever um texto aí com essas leis. Eu fiz uma pesquisa na GV, em 99, que era uma coletânea de legislação do terceiro setor, que gerou um CD-ROM, imagina, um CD-ROM em 99. E eu fiz a pesquisa no âmbito federal, estadual e municipal, e é muito difícil as leis municipais serem divulgadas e serem utilizadas mesmo no território, né? Então, acho que foi bem importante, de repente, vou estimular que todas vocês escrevam artigos aí sobre essas reflexões que vocês estão fazendo também, para que a gente possa dar mais luz a esses temas. Quando a gente preparou também esse evento, uma das coisas, quando a gente fala sobre os dados, né? Existe uma pesquisa muito importante, que eu coloquei o link aqui no Zoom e depois vou colocar no Facebook, que foi feito pela Gema Consultoria, a Mariana citou no começo, e eu vou chamar a Tainá para comentar um pouco, não só da pesquisa, mas do tema em geral. Mas a pesquisa ela também traz informações do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que tem um mapa das organizações da sociedade civil e um livro chamado Perfil das Organizações da Sociedade Civil no Brasil. E esse livro, bastante recente, traz o dado de que 65% do pessoal ocupado dentro das organizações da sociedade civil são mulheres. E muitas das desigualdades que a gente vive no setor privado em geral também são vividas no setor privado sem fins lucrativos. E aí, ninguém melhor do que a própria Tainá, que participou dessa pesquisa. Antes de passar a palavra para ela, eu vou apresentá-la aqui também. A Tainá é advogada, é mestre em Direito pela Universidade Federal do ABC, pós-graduada em Direitos Fundamentais pela Universidade de Coimbra, e é sócia fundadora de uma consultoria em equidade, e é também integrante da Comissão de Direito do Terceiro Setor. Obrigada de estar aqui, Tainá, vou te passar a palavra por 5 minutos nessa primeira rodada. Muito obrigada, Laís. É muito bom estar aqui com vocês. Essa pesquisa ela é feita pela Gema, que é a minha consultoria. É uma consultoria, na verdade, de compliance em equidade, em parceria com o Instituto Matives, que é um instituto especializado em pesquisa. O nosso trabalho foi compreender de que forma a diversidade é vista dentro das organizações da sociedade civil, pensando numa perspectiva de governança inclusiva. E aí nós entendemos que nós precisávamos, de alguma maneira, ter o acesso à parte que consegue enxergar quem está dentro, quais são os corpos, quais são as pessoas e as existências que estão dentro de ONGs, de coletivos e tudo mais. Nós escolhemos organizações da sociedade civil formais para ter o uso de dados já constituídos, que são esses dados do IPEA, e entendemos que dentro desse conceito e dentro da forma, a performance que se faz relacionada à diversidade dentro do Brasil, e principalmente dentro das organizações da sociedade civil, segue uma dinâmica muito parecida com a do mercado. Então, ainda que nós estejamos dentro de uma organização que pensa justiça social, acesso, democracia, trabalha temas sensíveis e constrói uma narrativa e um trabalho direcionado a resguardar direitos, e quando nós observamos o espectro macro, né, o trabalho relacionado à inclusão, sedimentação da diversidade e aplicação efetiva da equidade, há um grande buraco dentro desses assuntos, porque acaba que a iniciativa das organizações da sociedade civil se comporta como as empresas. Então, a gente tem números muito parecidos com o que o mercado privado vai desenvolver. E nós temos uma performance de acesso, uma construção de poder estar nesses lugares também muito idêntica do mercado, que é trazer pessoas negras para posições que muitas das vezes elas poderiam ocupar muito antes
antes de terem se formado como estão nessa posição. Ou seja, isso significa que, de modo geral, em organizações da sociedade civil, grande parte das pessoas negras que estão ali dentro não ocupam postos de trabalho de acordo com a sua experiência profissional. Então, você vai sempre ver pessoas negras sêniores, em sua maioria, ocupando cargos júnior, percebendo salários menores do que pessoas brancas na mesma posição e não tendo acesso à equidade, que é a possibilidade de poder construir coisas e de poder disputar efetivamente esse espaço. Eu acredito que, inicialmente, seja isso que eu tenho para dizer para que a gente possa continuar nessa conversa. Muito obrigada. Super obrigada, Tainá. Para a gente trazer aqui um pouco mais de vozes também da nossa própria comissão, a gente convidou, então, abriu para todas as mulheres da comissão e 4 mulheres se voluntariaram a estar aqui. Eu vou começar com a Thaís Jennifer Rocha, que é a nossa secretária adjunta da comissão, e que vai fazer aí uma provocação de 2 a 3 minutos. Thaís. Boa noite a todos os presentes. É realmente um prazer estar aqui com todos vocês. Meninas e meninos, né? Nós temos aqui como participantes. Mas a minha proposta hoje, ela é um pouco mais sensitiva do que técnica ou jurídica. É realmente uma proposta voltada a uma mesa de mulheres em que nós podemos umas pensar como se estivéssemos no corpo das outras. Então, eu vou trazer 3 narrativas aqui para vocês. Eu espero que vocês reflitam sobre elas, que vocês tirem as próprias conclusões de vocês e que vocês possam contribuir com o assunto. A fala da Tainá, ela me toca bastante, e dentro dessas 3 narrativas, a gente já tem um reflexo também dentro da nossa advocacia, a começar por essa mesa virtual, em que temos pouquíssimas mulheres negras, talvez estejamos aqui representadas, né, representando todas as outras, exatamente pela falta de oportunidades que tem aí no mercado. E eu vou contar aqui para vocês essas 3 narrativas, e a primeira delas é sobre uma formatura de um sobrinho que eu fui há muito tempo atrás. Foi a primeira formatura que eu fui de ensino infantil. E quando eu comecei a olhar a composição da turma, eu já vi ali que não tinham muitas meninas e meninos negros. Acho que foi o meu primeiro se deparar com a falta de pessoas negras tendo oportunidades em locais que agregam valor, agregam conhecimento. E se não tinham nem meninos nem meninas, que dirá meninas, que a gente vê muito menos dentro desses cenários. A outra questão foi quando chegou a minha vez dentro da faculdade. Eu fui me formar na faculdade, e aí depois de longos anos ali estudando, cursinho pré-vestibular, 3 anos, prounista, bolsista, né, dentro da universidade particular, a gente já via também um cenário de pouquíssimas mulheres, principalmente dentro ali das salas de aula. E quando chegou a foto da colação de grau, eu realmente comecei a tentar contabilizar quantas pessoas, de fato, né, meninas e meninos, tinham ali naquele ambiente que eram negros, que tiveram oportunidade, a mesma que eu tive, de conseguir estudar e chegar ali. Tinham pouquíssimas, mas mulheres tinham muito menos ainda. E a última, que aí entra exatamente nessa questão de igualdade de gênero, que eu tenho certeza que não aconteceria se fosse um homem naquele lugar. Eu fui fazer uma audiência na Justiça do Trabalho, e durante a audiência fiz ali tudo que eu tinha para fazer, conversei com os pares que estavam ali, e ao me despedir do juiz, estava arrumada, como um homem se arruma também, né? Coloca ali seu terno, sua pastinha e vai. Estava bem arrumada. E ao me despedir, o magistrado ele olhou para mim e falou: tchau, tchau, princesa. E eu tenho certeza que aquilo não aconteceria se fosse um homem ali naquele lugar. Então, acredito que para que a gente possa repensar toda essa estrutura, e acho que a Tainá, tenho fé que ela vai trazer esse assunto que é super importante para nós mulheres, se a gente não repensar que a gente precisa começar das bases, né, dos pequenininhos até os maiores, nós como atuantes dentro do terceiro setor, que temos ainda mais essa oportunidade de ver e incluir essas pessoas que realmente precisam de um gás a mais para conseguirem avançar,
a gente realmente vai continuar dentro da mesma estrutura, dentro desse mesmo sistema. Eu espero que vocês consigam refletir e nós, como mulheres, se colocar no lugar de outras mulheres, ainda que negras ou brancas, mas para que a gente realmente possa mudar todo esse cenário. Obrigada, Thaís. A gente vai fazer uma nova fala também agora de uma outra integrante da comissão, Alessandra, e depois a gente vai retomar para as nossas painelistas. Eu coloquei aqui como referência também, acho que a Mari vai poder comentar, né? A gente tem um livro muito bom, recente, que chama Mulher, Roupa, Trabalho, Como se veste a desigualdade de gênero, da advogada Maíra Cota e da consultora de moda Thaís Farage. E é uma reflexão bem recente e acho que é bem importante da gente colocar, né? Por que a gente busca querer, enfim, para representar o poder, se vestir como homem, né? Quando, na verdade, a gente pode se vestir do jeito que a gente quiser. Até pouco tempo não podia entrar no tribunal se não fosse de saia, e todas essas questões aí que estão sendo questionadas nesse livro, recomendo a leitura. Alessandra, Cristina Ferreira Oliveira, também integrante da nossa comissão. Quero agradecer a oportunidade, é um prazer estar junto com vocês. Depois de tantas falas, a gente fica um pouco sem fala, mas é uma reflexão muito do que a Tainá falou e a Thaís também, eu me identifiquei bastante. A Ana Amélia também trouxe uma coisa que faz parte da minha reflexão que eu queria compartilhar com vocês. Apesar da mulher ser, sem dúvida nenhuma, e de forma inquestionável, a protagonista do terceiro setor, seja lá pelo surgimento, a questão da caridade, a questão da mulher que sempre acolhe, que sempre cuida, é a cuidadora da família, a cuidadora, às vezes, da vizinhança, dos colegas de trabalho, eu fiquei pensando se a questão da igualdade de gênero, se na experiência de todas nós aqui, das minhas colegas, se a gente acaba identificando sem absolutamente nenhum dado, é só uma percepção, se a igualdade de gênero ela é mais presente nas instituições que são presididas por mulheres e nas instituições que visam buscar a garantia de direito das mulheres. É uma fala muito breve, mas que eu tenho prestado bastante atenção de um tempo para cá, porque cada vez mais a gente consegue vencer algumas batalhas em termos de legislação de garantia de direitos, mas quando eu vejo ou olho para as organizações, eu continuo vendo, eu me identifiquei muito com a fala da Tainá, eu continuo vendo que no terceiro setor, nas organizações, a gente tem as mesmas questões de que a gente vê no mundo corporativo. Quero agradecer, é só uma reflexão de uma coisa que eu venho pensando há muito tempo sobre isso. Obrigada por estar com vocês hoje. Muito obrigada, Laís. Obrigada, Alessandra. Então, eu vou voltar a palavra aqui, na mesma ordem de fala que a gente fez anteriormente. Nazaré, sei que não saiu ainda, você ainda quer comentar ou você já vai sair? Eu até agradeço, infelizmente, realmente eu preciso me retirar, mas eu estou assim, encantada e para mim me custa sair aqui desse evento. Eu só queria, assim, aproveitando as falas que nos precederam, né, muito obrigada aí por esses comentários. Eu lecionei durante muitos anos, não saberia dizer quantas, mas posso dizer que na casa de mais de 1000 entidades do terceiro setor, com certeza eu tive a oportunidade de conhecer de perto, trabalhando com dirigentes, as turmas, em sua grande maioria, era do feminino, né? Eu não tenho dúvida quanto ao protagonismo das mulheres, né, nas organizações da sociedade civil, mas também não tenho dúvida de que há desafios importantes a serem vencidos. E nem se diga quando a gente pensa na questão dos negros, na inserção das postos de direção, temos tudo por fazer. Mas eu penso que, dentro dessa linha também, que colocou a Alessandra, né, a doutora Alessandra, é importante trabalhar na linha de advocacy, né, da legislação, e depois também na implementação, na execução dessas políticas, né, e políticas de compliance também, dentro das organizações da sociedade civil. Então, eu penso que a gente, digamos assim, tem um quadro muito positivo, né, de mulheres dentro das organizações, na liderança dessas organizações, mas temos que ainda crescer, né, na igualdade, na equidade de gênero, e eu acho que há um importante trabalho também
em termos de advocacy nesse sentido. Gostaria muito de continuar aqui ouvindo vocês, mas apenas dar esse meu testemunho também na qualidade aí de ter entrado em contato com muitíssimas entidades, e para mim foi um aprendizado imenso. Isso foi até os anos 2009, 2010, depois eu abandonei um pouco a tarefa de docência, não pude compaginar com outros compromissos, mas continuo aprendendo, estou muito feliz de continuar esse aprendizado agora na Comissão de Direitos do Terceiro Setor. Muito obrigada e peço desculpa por me retirar. Obrigada. Levantou a bola para a Mari cortar. Mariana? Bom, ouvir os relatos, né, e essas reflexões colocam a gente sempre para refletir bastante, porque por mais que a gente, né, tenha alguns avanços no campo da igualdade de gênero, quando a gente passa por um recorte racial, a gente está muito distante, né, de qualquer parâmetro, né? E acho que tem uma diferença também em perfis de organização, né? Acho que se a gente também olhar sobre esse recorte, então a fala da Ana Amélia, né, do tema das doações, ainda quando você vê no campo filantrópico, isso é mais presente, mas quando você vai para as organizações que têm uma característica de contratação com o poder público, a gente praticamente não vê mulheres, assim, né? As grandes organizações sociais que trabalham, né, cultura, saúde, enfim, a gente tem aí, de fato, organizações que ainda estão em outros processos ainda anteriores, né, a esse, e de forma muito clara, né, assim, então, existe um trabalho, né, esse trabalho do olhar do compliance institucional, que vem ganhando um peso, a gente vê que começa a despertar nessas organizações até quando você começa a perceber que acessa a melhores recursos, tem mais recurso para quem cumpre essas metas, então a gente vê que a sociedade como um todo vem cobrando, né, uma posição e um avanço em relação a isso como um todo, seja no acesso a financiamento, seja as certificações específicas que vão sendo criadas, né? E o relato, né, das vivências de violência, eu não consigo imaginar uma mulher que desenvolva a sua atividade profissional, que diga, eu nunca sofri nenhum tipo de violência no ambiente de trabalho. Essa pessoa não existe. Então, se essa pessoa não existe, a gente está falando de uma, né? A gente está falando de uma desigualdade muito profunda ainda, né? Acho que eu confesso para vocês, aqui vou dar um relato pessoal, que eu achei que os meus cabelos brancos iam me ajudar, né, a ter menos isso na minha vida, né? Eu achei, não, acho que tem coisas que ficaram para trás, porque isso acontece com jovens, né? E os meus cabelos brancos, eu achava isso, então deixa crescer, eu tô super nesse movimento, deixa, porque eu não sou mais mesmo, apesar de ter uma voz, eu não sou mais, então já tenho, né, uma bagagem, não, os meus cabelos brancos, eles não ajudam, né? E isso é muito frustrante, quando você tá num ambiente ainda, né, quando você ainda se sente violentada, porque você fala, não, mas isso já acabou, como é que a gente muda? Ou quando você sofre uma violência, automaticamente você se culpa, né? Que são movimentos que você fala, não, isso não vai, mas não pode mais acontecer, né? Mas a gente ainda tem isso, muito, assim, tem um caminho ainda grande a percorrer, muita escada para subir, né? Para que a gente consiga, de fato, viver num ambiente onde a gente tem escolhas reais, porque enquanto o nosso risco para desenvolver a nossa atividade for diferente dos homens, a gente não está em igualdade de escolhas, né? Enquanto a gente não está em igualdade de escolhas, a gente não atingiu um patamar de igualdade, né, no desenvolvimento dessas nossas atividades todas. Então, sobre o livro, não, esse livro ele é incrível, porque é impressionante como a gente, de fato, eu não sei vocês, mas em alguma medida a gente a gente adota, né, códigos de vestimenta, né, masculino no nosso ambiente de trabalho, e isso com uma frequência, né, em alguma medida, para se incorporar nesse lugar. E aí, para além do livro, que é uma leitura obrigatória para essas nossas reflexões, como cada escolha nossa também é política, né?
quando a gente escolhe a roupa, ela é um posicionamento político institucional, então a gente também saber disso é muito importante. Tem um documentáriozinho que se chama Purple, que para quem tem filho pequeno, não sei se já assistiu, que é incrível, é sobre essa temática, né? É sobre uma bolinha de lã que entra dentro de um mercado de trabalho colorida, quando ela entra, é todo masculino, e o que acontece com essa bolinha de lã colorida, para já começar a trabalhar isso nas nossas crianças também, né? Que a gente não perca os nossos coloridos, né? E possa continuar tendo liberdade aí de se vestir como quisesse. Eu também já fui de achar que o óculos me deixaria mais velha, mas não, ele só ajuda a enxergar mesmo, né? Ana Amélia, por favor. Então, vendo aí todos esses depoimentos, né, pensando, eu fico até emocionada, porque a minha mãe, eu sempre gosto de colocar isso como um grande exemplo. A minha mãe hoje, se fosse viva, teria 94 anos. E ela tinha uma frustração na vida muito grande, que ela queria ter feito odontologia. Imagina, quando ela tinha 20 e poucos anos, ela hoje teria 94 anos. E é claro, os pais nem chegaram a falar que não podia nada. O que eles fizeram? Quando ela iria terminar o que seria hoje o 3º ano do ensino médio, eles foram para Araxá, minha família é mineira, e Araxá, na época, tinha cassino, era uma festa, e passaram 6 meses que ela terminaria o ensino médio lá, ela nem lembrou, nem reparou, adorou e tal. Quando ela volta para Belo Horizonte, ela percebe que ela não pode prestar o vestibular, porque ela não tinha concluído o curso necessário para prestar o vestibular. E ela passou a vida dela toda com essa mágoa muito grande, né? De que, sendo mulher, então, teria que abrir mão de muitas coisas. E como eu e minha irmã não sofremos nenhum tipo de cerceamento entre que profissão escolher, trabalhar, eu achava que já estava vencido o machismo na minha vida, que estava ok, né? Que eu já tinha conseguido superar o problema da minha mãe, né? A tristeza da minha mãe com relação a isso. Doce ilusão, né? Ao contrário dos homens, quanto mais sucesso profissional a mulher faz, quanto mais efetividade na política a mulher tem, né? Que os trabalhos efetivos, reconhecidos, o machismo é maior, né? A tentativa de te calar, de te apagar, é algo impressionante, né? É algo assustador. Se a pessoa não tem uma boa estrutura emocional, ela desmonta, né? Posso falar isso que aconteceu muito no final da gestão passada da OAB com relação à minha pessoa. Então, assim, infelizmente, o recado a luta ainda é muito grande, muito árdua, e nós não podemos recuar e nem perder a chance de se posicionar. Esse é, acho, o meu recado final aí, Laís. Te agradeço novamente, daqui a pouco, então, eu vou ter que me retirar, e depois eu vou assistir, porque está muito interessante no final. Obrigada, gente. Obrigada, Ana Amélia, você, como sempre, muito inspiradora aqui, se emocionando e deixando a gente emocionada também. Obrigada. Tainá. Que bom que a gente pode continuar esse papo, né? Eu vou continuar pensando no que a gente estava conversando, no que se refere à governança inclusiva, para a gente começar a entender o que é isso, né? Eu acho que a gente precisa levar em consideração que o nosso trabalho está além do pedagógico, ele está para além da construção de dizer para as pessoas o que significa diversidade, de ensinar como não ser discriminatório e tudo mais, mas ele vem de uma necessidade de ocupação de espaços de poder por pessoas negras que tenham um real letramento racial para mudar as coisas dentro de espaços e organizações. Grande parte da pesquisa que a Gema fez junto com o Matias mostrou para nós que, apesar da participação feminina ser muito alta em organizações da sociedade civil, mais que 50%, e mais que 40% dessas mulheres estão em cargos de poder, só 19% dessas mulheres são mulheres negras. Então, a gente precisa levar em consideração que a participação de mulheres na liderança é abaixo da média,
Sim, em 46% das organizações, só 29% das lideranças são mulheres. No entanto, quando a gente vai falar de pessoas negras, a gente tem um percentual muito pior, que é o de ter 58% das organizações da sociedade civil ter esse percentual de pessoas negras abaixo da média na posição delas nas equipes. Então, a gente vai encontrar, sim, gente negra dentro da organização, 44% das pessoas em geral são negras, no entanto, só 19% está em cargos de liderança. E a gente vai encontrar ainda uma dificuldade de construção de iniciativas específicas para a contratação de mulheres e de pessoas negras dentro desses espaços. Mais de 51% dessas organizações não têm medidas nem protocolos específicos para colaborar para que pessoas negras, para que mulheres negras estejam em posições de liderança nesses lugares. Isso significa que a gente acaba tendo um percentual de 24% de mulheres negras na liderança, de pessoas negras de modo geral, 12% de mulheres, e a gente não vai ter um acesso de entender de que maneira que a remuneração é feita de forma, vamos colocar aí, equitativa para dentro do salário dessas pessoas. E no que se refere à atuação dessas organizações com parceria para a promoção da equidade, a gente só tem 49% das organizações, ou seja, metade delas, com alguma iniciativa específica que diga respeito a esse tema. No entanto, como a gente tem a dificuldade da construção dessa atuação da promoção da equidade, o que acaba acontecendo é que a adoção de ações internas para conscientização contra a discriminação e assédio, apesar de existir, não constrói uma performance de resolução estrutural para esse tipo de caso. A gente vai ver organizações que lidam com algum tipo de canal, que tem o recebimento de denúncias e tudo, mas a gente não vai ter a responsabilização institucional e a promoção de mecanismos que não tenham a ver com o espectro da educação, compreende? A gente volta para aquele lugar do se essa pessoa é discriminatória, se ela é racista, se ela é misógina, gordofóbica, transfóbica, ela precisa aprender que não pode. A gente não parte do pressuposto se nós temos um colaborador que age de maneira antidiscriminatória, nós precisamos criar mecanismos para que as pessoas que trabalham conosco compreendam que não é possível agir assim e permanecer nesse espaço, que há a necessidade de compreender que as nossas normas de governança partem do pressuposto da diversidade e do direito antidiscriminatório. Então, a gente perde de vista a possibilidade de construção e de alargamento no debate que se relaciona a construir ferramentas. E a gente não tem quase em nenhum lugar mecanismos que tornem possível a formação de pessoas negras para acesso a cargos de liderança. Então, a gente vai ver, em sua maioria, pessoas não negras que têm um grande investimento de organizações, fundações e outros espaços da sociedade civil, que paga inglês, que paga alemão, que paga espanhol, que manda viajar, que acumula conhecimento, que faz ponte para outros espaços que têm uma remuneração razoável, mas que leva em consideração a meritocracia como uma régua universal, sendo que a meritocracia não alcança corpos negros, e que tem em perspectiva uma construção de apoio aos seus pares. E muitas das vezes, em sua maioria, esses pares são pessoas brancas, porque pessoas negras ainda não têm acesso a determinados espaços, como, por exemplo, falando do direito, a tríade das conhecidas boas universidades, que formam os melhores profissionais das nossas áreas. Isso vai fazer com que nós tenhamos espaços de excelência dentro das organizações, mas que esses espaços, ao fim e ao cabo, passam a ter
pessoas negras a partir de 2 anos atrás, 3 anos atrás, mas essas pessoas estão sempre em cargos de estágio, trainee e assessoria, nunca em cargos de poder e liderança. E quando estão, são pessoas negras que têm um tipo de currículo que é um currículo muito, muito, muito especializado, muito complexo, que fala 3, 4 línguas, que tem mestrado em doutorado, MBA internacional, que estudou nessas instituições que a gente sabe que são as mais tradicionais e que está muito fora de contemplar pessoas que não estão nesse lugar, porque infelizmente, em geral, a maioria dessas pessoas tem que provar que são excepcionais, porque não dá para não ser excepcional dentro do espaço de estar nesse lugar de poder. Acho que é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigada, Tainá. Ouvindo todas vocês, fico pensando, enfim, também nos nossos desafios enquanto comissão, né? A gente tem aí no radar a possibilidade de fazer materiais e publicações pela comissão, e acho que esse tema não pode faltar, ainda que ele venha por essa ótica que a gente está aqui se provocando, né? Tanto pensando dentro das organizações, e aí pensando na governança, no compliance, que não é só anticorrupção, é de direitos humanos também, e aí entra muito as questões de gênero e raça, e acrescento aqui, enfim, pessoas com deficiência, e as questões de forma mais ampla, né? Mas também, enfim, as pautas da violência de gênero e do que a gente pode fazer avançar, né? Então, acho que temos aí, enfim, bons desafios pela frente, e imagino que dessa mesa aqui, muitas boas cabeças pensantes para ajudar a gente a fazer essa construção. A gente vai fazer agora uma segunda rodada. Vou passar a palavra para Natália Gali, que também é integrante da nossa comissão, depois para Ana Luísa Pinto, depois vou devolver a palavra para Mariana e para Tainá. Natália. Oi, gente, boa noite a todas e todos. Eu agradeço a possibilidade de falar aqui hoje. A minha fala segue muito no sentido do que a Tainá falou. Eu fiquei extremamente contemplada por tudo que ela falou mesmo. A minha provocação aqui vai muito sobre o viés do compliance. Muitas entidades, né, dizem ter ações voltadas para inclusão e para mitigação de discriminação e assédio no seu ambiente, mas a percepção geral, né, como a Alessandra falou, de que isso não é muito eficiente e que isso funciona mais quando as mulheres já estão incluídas nesse ambiente, e até mesmo os dados da consultoria da GEMA, né, que demonstram isso. Essas medidas não são tão efetivas em refletir a composição das mulheres, sobretudo em cargos de liderança. E as mulheres ficam, a maioria delas, com atividade de cuidado e de assistência. E como a Tainá também tinha falado, a ocupação dos espaços de poder precisa ser repensada e ser redistribuída, e eu acho que as ausências de mulheres em lugares de poderes e lugares estratégicos prejudica muito que a gente consiga inverter essa lógica que está colocada, né? Essa lógica de desigualdade, essa lógica de que as mulheres não têm a possibilidade de decidir quais são os projetos, qual que é o orçamento, a aplicação do orçamento. Enfim, eu acho que a restrição das organizações a ações pedagógicas, de palestras, de atividades de comunicação interna, mostra que essa falta de adoção de práticas e protocolos concretos, ações afirmativas estruturadas para a inclusão de mulheres, pessoas pretas, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência, como políticas de cargos e salários, regras de licença maternidade estendida, ou de inclusão da vida familiar, permitindo que pais e mães conciliem carreiras e cuidados de filhos, indica um posicionamento institucional das organizações de pouca priorização da inclusão de todas essas populações, né, em cargos de liderança, sobretudo. E que a conscientização e prevenção de assédio e discriminação é muito importante, mas não é o suficiente, não pode parar por aí. E por isso que a minha fala vai muito no sentido de priorizar os protocolos de inclusão e de permanência das mulheres,
para que as mulheres consigam tornar-se liderança, para que elas consigam pensar no planejamento das organizações em prol das mulheres, em prol das minorias, que as minorias consigam ocupar esses espaços. E também outra provocação que eu gostaria de fazer é no sentido de que essas organizações muitas vezes começam a implementar essas governanças inclusivas muito por exigência de financiadores, né? Eu acho que muitas delas, às vezes, não possuem um fôlego institucional e nem o conhecimento do que elas estão fazendo nesse momento e adotam as coisas colocando muito o pé pelas mãos. E acabam adotando mesmo essas ações pedagógicas, achando que estão fazendo já tudo o que é possível ser feito, né? E apesar dessas ações serem importantes, eu acho que é necessário, às vezes, uma disseminação desse conhecimento de que práticas concretas, que protocolos concretos são também necessários, na verdade, essenciais para que as ações tomadas, assim, às vezes, por exigência de financiadores, não fiquem por isso mesmo só. Enfim, eu já estava super contemplada por todas as falas e agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Nath. É isso, não adianta ter só documentos de papel, né? A gente tem que fazer eles terem validade na prática, e isso é uma construção que precisa ser muito orgânica e que tem que ter envolvimento da alta direção, enfim. Ana Luísa Pinto, que muito nos honra de ser a nossa secretária da comissão, está com a palavra. Oi, boa noite já, né? Não é mais boa tarde, boa noite a todas, todos, todes que estão aqui com a gente. É um prazer enorme estar aqui. Que bom, né? Que eu fiquei tão contemplada por todas as falas. Fiquei tocada também, até me emocionei em alguns momentos também, porque quantas mulheres incríveis falando, né? E quanto a gente é uma potência muito grande. Assim, eu já cansei de ser chamada para dar palestras e participar de eventos em que claramente eu era a cota de mulher, né? Uma mulher na mesa ali para falar. Isso quando não é chamada só como vai presidir a mesa para a gente discutir aqui os homens e tal, né? É um espaço muito comum. E eu ocupo o espaço, eu polemizo, eu problematizo, eu estou lá porque acho que também nosso papel é ocupar os espaços sempre, né? E aí, mas eu falei isso só para dizer que é muito bom estar aqui só com mulheres incríveis falando num evento. Acho que já tinha dito lá na nossa primeira reunião da comissão o quanto tem um potencial enorme essa comissão, né? Muito animada para o que a gente vai desenvolver aí ao longo dos anos. As falas de vocês me tocaram muito. Eu vou tentar ser rápida, tá, Laís? Prometo. Eu tinha dividido 3 eixos aqui do que eu queria trazer. Acho que as falas de vocês me trouxeram várias questões. E algumas palavras-chave que foram jogadas. Acho que a gente não tem como falar de equidade de gênero, igualdade de gênero, discussão das organizações da sociedade civil sem a palavra violência, que eu acho que a Mari trouxe muito bem, Tainá também, sobre a palavra liderança, né? Porque, assim, do que foi... Eu, como mulher lésbica, né, o primeiro eixo que eu vou trazer, assim, do ponto de vista de uma mulher lésbica, eu me sinto super também contemplada com as falas que a gente trouxe sobre a questão do livro da Maíra e da Thaís, da vestimenta, de como a gente se sente, que eu acho que não é só o vestir, né? Mas também o quanto a mulher, às vezes, tem a tendência de tentar ter atitudes masculinas, ou é obrigada a ter atitudes masculinas para ser ouvida. Isso é um grande problema, senão a gente é interrompida, senão a gente alguém fala o que a gente falou e rouba a nossa ideia no final, e todo mundo concorda com a ideia do que o cara falou, e isso a gente continua vivendo todos os dias, mesmo com os avanços que a gente já viu, né? É uma luta cotidiana, todos os dias. E como mulher lésbica, para mim, assim, a experiência pessoal que a Thaís compartilhou também dela como mulher negra, eu como mulher lésbica tive muita dificuldade de me assumir no ambiente profissional, eu achava que era um grande problema, foi super difícil. Depois que eu me assumi, isso virou uma pauta minha, é o que eu sou, e eu sou super feliz, por isso mudou minha vida completamente, mas há uma violência a mais, né? Assim como as mulheres negras sofrem violências a mais. Então, você pega a violência que a mulher sofre e você multiplica em 500 vezes e por aí em diante. E eu sou super privilegiada, que eu sou uma mulher lésbica, branca, que estudei numa universidade aqui em São Paulo, como a Tainá trouxe, que é uma das que são consideradas boas universidades. Então, eu sou super privilegiada. E no meu lugar de privilégio eu consigo enxergar, e acho que falta às vezes muita sororidade, empatia da gente enxergar as outras mulheres que existem, né? A gente fala muito de conquista dos espaços das mulheres, mas a gente esquece de olhar quem são as mulheres, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da sigla T no movimento LGBT, das mulheres trans, travestis,
a gente está falando de acesso ao mercado de trabalho, não é nem de equidade de salários, não é nem de conquistar lideranças, você está dando um passo, você está lá atrás, né? Ali na fila da conquista de direitos, elas estão lá atrás, né? Elas estão muito atrás. E geralmente são mulheres negras, são elas que morrem todos os dias, então estamos falando de sobrevivência, de acesso ao trabalho, de questões básicas, né? Então é muita coisa para a gente discutir, é muita coisa para a gente falar do que pode ser feito, do que precisa mudar. E acho que sobre a sigla LGBT, não existe hoje, eu quando trabalhei na administração pública, todos os projetos que eram desenvolvidos pela Secretaria de Direitos Humanos aqui no município de São Paulo para a população LGBT, tinham parceria com organizações da sociedade civil. Eram as organizações da sociedade civil que tomavam a frente desses projetos e que executavam esses projetos. Então, para fortalecer as organizações da sociedade civil é fortalecer as políticas públicas para a população LGBTQI+, e é super importante porque você está falando de sobrevivência, você está falando de uma luta de direitos básicas, né? E aí, para ir para um segundo eixo do que eu anotei aqui, que são muitas reflexões, eu acho que foi super importante isso que a gente trouxe, de que existe um papel majoritário, assim, existe essa coisa da mulher estar nas organizações da sociedade civil mais, e acho que isso por um período foi muito estigmatizado, né? É porque assistente social é um trabalho de mulher, é porque a enfermagem é um trabalho de mulher, é porque é sempre relacionado àquela profissão, né? E você vai estigmatizando mais, então você não pode nem considerar que isso na minha opinião, tá, gente? Humilde opinião. Você está falando que a mulher está ali participando, mas na verdade você está estigmatizando mais ela ainda, né? E aí, quando você fala de grandes organizações maiores, você tem que, de fato, problematizar o absurdo que elas não terem as políticas de diversidade e de inclusão, sendo que elas atuam nesse campo, né, das políticas públicas, das execuções, isso já devia ser uma questão básica. Mas quando você fala das menores, né, quando eu trabalhei no escritório modelo da PUC, a gente atuava em mais de 60 comunidades em São Paulo. Quando a gente ia para essas comunidades, existiam as associações de moradores, pequenas associações, né? Essas associações, na grande maioria delas, eram mulheres líderes, e eram mulheres guerreiras, líderes, que eram líderes das comunidades e das associações. E elas buscavam financiamento para as associações, elas lideravam todos os projetos que as associações desenvolviam, e elas eram assim, eu admirava demais elas e tentava contribuir sempre. Então, assim, precisa fortalecer. E aí, para fechar, assim, as lideranças, né? A gente precisa que as mulheres assumam esses papéis de liderança, dar visibilidade para essas lideranças, porque essas mulheres existem todos os dias, em todos os lugares, só que elas são invisibilizadas, né? O problema é que a gente precisa muito dar visibilidade e fortalecer todas as organizações da sociedade civil com essa atuação e esse enfoque. Acho que era isso que eu tinha para problematizar, acho que eu falei tudo. Obrigada pelo tempo também, gente. Super obrigada, Ana. Muito bom ter você com a gente. Cumprimento aqui a Elo Alves, que está aqui presente. Ela me mandou uma mensagem aqui no chat falando sobre o tema necessário e importante. E a Elo é presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB de São Paulo. Ela cumprimenta aqui todo mundo e que possamos futuramente pensar em eventos conjuntos. Será um prazer, Elo, vamos combinar, vou te escrever, a gente vai fazer bastante coisas juntos e a nossa comissão está super à disposição. Que bom, que honra ter você aqui com a gente. Eu vou devolver a palavra para Mariana e depois para Tainá. Mariana. Tá joia. Acho que muitas das questões já foram ditas, né? E assim, já na fala, nas reflexões, né, já, assim, abordando de forma mais ampla mesmo todas essas questões que foram colocadas. Então, quando a Natália traz o tema do compliance dos financiadores, né, que hoje é uma questão e a gente vê que vem ganhando um espaço, mas que não necessariamente ele corresponde com uma reflexão real dentro das organizações de mudanças, né? E a gente vê que existe uma preocupação em ter uma política de integridade, mas implementar uma política de integridade, promover os treinamentos necessários e as consequências decorrentes de uma violação a essas políticas de integridade ainda estão num processo de construção muito profundo, né? Então, mesmo quando a gente tem a alta direção engajada nessa temática,
a gente vê que segue tendo falhas muito grandes no desenvolvimento das políticas, principalmente quando as violações, por exemplo, envolvem a cúpula, né? Ou em alguma medida dialogam com a cúpula, né, das organizações. Então, isso não só nas organizações, gente, na vida empresarial como um todo, né? A gente tem aí gargalos profundos ainda no campo do compliance e nesse entendimento do que isso significa na prática, né? Ao mesmo tempo que a gente tem aí empresas e organizações seguindo um caminho de buscar, inclusive em certificações externas, a validação dos seus processos quando eles são, de fato, mais profundos, né? Então, aí você vê, só o compliance não basta, eu preciso de um certificado, porque hoje o compliance é tão, todo mundo tem, todo mundo faz, né? Que o que vai me diferenciar nesse mercado hoje? Não é ter uma política de integridade, é buscar uma certificação num sistema X, né? Num fundo relacionado a um fundo ASGY, né? Enfim, aí você vê essas estratégias todas associadas para buscar, de fato, reconhecer quem faz isso de forma profunda, dolorosa, né? Porque nunca é um processo tranquilo, né? E acho que as falas da Ana Luísa também emocionam, né? Porque, no fundo, a gente tem mesmo um ambiente que tem uma violência e que ela acontece de formas muito diferentes, né? E mesmo diante de privilégios, a gente tem mesmo contextos onde ela aparece de formas muito diferentes, ela não pode deixar de ser validada enquanto uma violência legítima que precisa ser olhada, precisa ser tratada, né, de forma mais profunda. Eu acho que o tema da liderança é algo que eu trabalho bastante com organizações no campo das cidades, né, em geral, e eu tenho uma atuação grande com movimentos de moradia, por exemplo, movimentos, né, que trabalham o tema da habitação há muito tempo. E a gente vê que, de fato, as mulheres têm um papel muito central nas comunidades, né? E um papel de articuladoras, né? Muito importante. De viabilizadoras ali de vidas, né? De cuidados múltiplos, que não são só, né, os cuidados, assim, né, na forma mais direta da palavra. Agora, por outro lado, que as colocam também num ambiente de uma muito maior vulnerabilidade, né? A gente vê que ainda essa liderança está vulnerável, né? E por isso que uma das coisas que eu acho que a gente não pode perder de vista, que eu acho que a comissão está fazendo muito bem, eu fico muito feliz de integrar a comissão, que é o papel coletivo mesmo de fortalecer essas nossas redes de diálogo e de apoio para que a gente consiga enfrentar essas questões, né? Sozinhas e solitárias a gente não vai conseguir. Isso que a Ana Amélia falou, outro dia eu escutei alguém dizendo, parece que quanto mais a gente voa alto, maior é a porrada que a gente recebe. Porque no final das contas a gente tem um ambiente, um mercado de trabalho, uma sociedade querendo que a gente desista. A gente tem que desistir, entendeu? A gente está aqui para você desistir em algum momento que a gente quer que você chegue, mas assim, se começar a chegar muito, a gente vai, porque a gente quer que você se coloque no seu lugar e que você desista. Então, acho que para a gente ter forças mesmo, para não desistir, para seguir todas essas nossas lutas, e é isso, né, Ana Luísa, ocupando espaço, trazendo, porque também não é ocupar o espaço de forma fofinha, né, é ocupar o espaço de forma combativa, né, trazendo as questões. E eu sempre fico pensando numa criança de 7 anos que escuta tudo isso desde que ela tem 7 anos. Eu espero não trazer, mas enfim, eu acho a gente não pode deixar de fortalecer as nossas redes e se apoiar e estar juntas para enfrentar essas questões todas. Por uma questão técnica aqui, parei. Super obrigada, Mari. Oi, Olivia. Eu vou passar para a Tainá também, para ela fazer sua última fala. E beijo, Olivia. Tainá, por favor. Quero agradecer a todos a oportunidade de estar aqui e a quem está com a gente. Espero que nós sejam só mulheres, né? Porque é um assunto relacionado a todo mundo. Espero que a gente saia daqui fortalecida no sentido de entender que esse debate tem muito mais a ver com a oportunidade de inserção de mulheres que estão fora do espectro do que é o ser mulher na ideia de neutralidade construída em sociedades como a nossa,
mas que faça com que nós compreendamos que falar de compliance é também falar dessas normas que tornam possível a existência de mulheres negras, de mulheres LGBTQIA+, trans, travesti, e existências marginais nesses espaços, tanto do terceiro setor quanto fora dele, e entender que a gente precisa ter uma compreensão mais profunda do debate crítico de saber por que a gente fala de direitos e acesso à justiça, mas quem dirige essas iniciativas nunca é quem parece muito mais com o público-alvo. E dizer que estou à disposição para o que a gente puder fazer de troca e fomentar inquietações. Muito obrigada. Super obrigada, Tainá. Tainá está fazendo uma rodada aí nesse mês. Hoje mesmo ela estava num outro evento de outra comissão, né, Tainá? Então, super obrigada pela tua disposição sempre aí de estar com a gente na comissão. Eu sei que você precisa ir também, tá com o seu filhinho esperando, se você quiser sair, te agradeço aí mais uma vez por toda a inspiração. A gente vai começando a encerrar por aqui, né? Eu queria fazer umas reflexões finais. Acho que a gente trouxe aqui, em termos da igualdade de gênero formal, muitos dados que têm a ver com o pessoal ocupado, porque, no fundo, são os dados que a gente tem. E olha que, há pouco tempo, a gente não tinha nada disso, né? O mapa das organizações da sociedade civil foi uma iniciativa proposta no governo federal, na época em que eu estava à frente dessa agenda do marco regulatório das organizações de sociedade civil, entre 2011 e 2016. Então, o decreto 8726 de 2016 formalmente cria, constitui, entrega a gestão para o IPEA, que tem a responsabilidade de tocar à frente isso que começou como uma pesquisa com a Fundação Getúlio Vargas e hoje é uma plataforma online com dados georreferenciados de todas as organizações. Então, esse livro que eu citei de referência, o perfil das organizações de sociedade civil, é uma fotografia desse vídeo, né, que é a plataforma online, que tem essas integrações de dados com as bases do governo federal. Enfim, idealmente a gente deveria avançar, e espero que um dia isso seja retomado, na articulação de bases dos estados e municípios, porque as organizações estão nos territórios e não necessariamente parcerizam só com a União, mas já é muito importante a gente ter os dados a partir do CNPJ da Receita e ter todos os dados do Siconv, né, que é a plataforma Mais Brasil, do SEBAS e das leis de incentivo, entre outros. E esses dados trazem todas essas informações que foram aqui discutidas, da quantidade de mulheres e da quantidade de mulheres que são associadas ao cuidado, ao trabalho, da desigualdade ainda maior, quando a gente junta o elemento da raça, e, enfim, e outras invisibilidades que aqui foram colocadas, como a própria questão da LGBTQIA+, que não são nem retratadas nesse tipo de pesquisa, né? Então, a GEMA fez um trabalho adicional, mais qualitativo, né? Com entrevistas, inclusive, pegando um recorte de umas 150 organizações, e trouxe esse outro estudo mais recente, de 2021, que é super interessante, mas a gente precisa avançar muito mais, até porque se a gente pensar na regulação do campo da sociedade civil organizada, a gente, durante muito tempo, teve o tabu da remuneração de dirigentes, da remuneração de pessoas, né? Então, por muito tempo, a nossa legislação não induzia que as pessoas fossem remuneradas, induzia o voluntariado, induzia o altruísmo, que é uma opção válida, importante, mas não necessariamente é um caminho para a profissionalização e muito menos para retenção de talentos, né? Para atração e retenção de talentos. Então, a gente quer que os jovens trabalhem no terceiro setor, mas em que condições e que plano de carreira esses jovens têm para dedicar as suas vidas para essa área, né? Quando eu comecei há 20 anos atrás, as pessoas achavam que eu era maluca, que não ia dar certo, imagina, divulgar para as organizações de sociedade civil, como assim? Mas eu sempre acreditei que era possível e necessário ter uma advocacia especializada nessa área, e hoje fico muito contente e honrada de poder contar com 70 advogados que são especializados nessa área dentro da comissão, ademais dos demais que vão se somar a gente aí nessa finalização da constituição da comissão. Então, a legislação mudou, hoje não é mais proibido remunerar dirigentes, é possível remunerar dirigentes, é possível remunerar todas as pessoas, não tem mais
o questionamento da administração pública entre a remuneração com recursos públicos de pessoas que já fazem parte das organizações, ou que são terceiros, ou que são dirigentes, desde que tenha função no plano de trabalho, qualificação técnica necessária. Então, essa mudança, inclusive, da legislação tributária, essa harmonização, ela foi muito importante. Eu espero que no futuro esse quadro seja diferente. A gente tem o certificado de entidade beneficente de assistência social, que acaba sendo muito exclusivo, né, das áreas tradicionais de saúde, educação e assistência, e que traz a isenção da cota patronal. E, nesse sentido, a gente está falando de 20% da folha de pagamento. Então, muitas organizações também acabam que, por orçamento, optam pelo sistema de pagamento de pessoas jurídicas. Então, a gente tem muitas MEIs que trabalham e que não estão aqui retratadas em nenhum desses dados, que não é nem chamado de informalidade, mas sim de uma outra forma de formalização, né? Então, a grande realidade orçamentária, né, da dificuldade de mobilização de recursos também agrava esse cenário. Então, é preciso ter coerência e responsabilidade com as pessoas que trabalham dentro das organizações e buscar orçamento para isso, né? Buscar orçamento para garantir que todos esses mecanismos sejam implementados e que as pessoas tenham espaços e oportunidades. Muitas vezes, se destina muito mais para atividade fim, por óbvio, é para isso que existe a entidade, mas é também preciso buscar, é preciso priorizar e tratar, né, a questão, enfim, da inclusão das mulheres e de tudo que a gente conversou aqui, de uma maneira mais efetiva, não só na narrativa, né? E a gente, com a regulação, tem uma indução um pouco melhor, mas a gente vai continuar batalhando, vai continuar conversando para melhorar. E acho que pelas organizações a gente tem, enfim, uma voz muito poderosa, uma voz muito potente, uma voz muito legítima para levar adiante essas questões, para avançar no marco legal de gênero, que é uma proposta, né, Mari, que a gente pode terminar com ela, para ajudar a refletir na melhor definição e na melhor tipificação, nas melhores punições, nos melhores sistemas, né? A gente tem a Lei Maria da Penha, que é uma lei que foi inspirada numa mulher que sofreu violência doméstica, que é a Maria da Penha. Ela teve esse nome justamente em homenagem à demora do Estado, em garantir os seus direitos, o seu apoio, enfim, e afastar de fato o seu agressor, a puni-lo. Então, acho que a gente tem aí alguns avanços dentro da legislação, mas muita dificuldade em operacionalizar, muita dificuldade no atendimento também a essas mulheres. Então, fica aqui também a reflexão sobre esse chamado, né? A advocacia pro bono permite que a gente possa advogar para pessoas físicas que não tenham condições de pagar os honorários advocatícios. Então, quem estiver estruturando programas pro bono também pode refletir sobre atuar na violência de gênero, na violência contra a mulher, porque é uma pauta super importante e eminente. E que pode contar com o apoio de excelentes advogadas e advogados Brasil afora, né? A gente fala aqui do nosso estado de São Paulo, mas, na verdade, sei que a gente pode estar sendo escutado em diversos lugares. Vamos manter os nossos horários, mas queria, enfim, um pouco lembrar que algumas dessas... enfim, que a lei, ela induz boas práticas, mas ela também obstaculariza. Então, a gente precisa, sim, se debruçar sobre o arcabouço legal, sobre o ordenamento jurídico, pensando em como avançar, tanto do ponto de vista de como melhorar a inclusão dentro das organizações e como as organizações podem protagonizar mais as discussões que são muito contemporâneas, muito necessárias, que é a igualdade de gênero dentro da nossa sociedade, ainda mais em tempos tão difíceis de tanta violência. Agradeço bastante a nossa atividade de hoje, a presença de vocês me inspiram, que bom que eu não estou sozinha nessa, e que bom que tem gente como vocês, Mari, Natália, Ana Luísa e todos que estiveram aqui, para a gente construir isso juntas. Está com o mudo no microfone. Obrigada, boa noite. Obrigada mais uma vez pelo convite, Laís, Ana Luísa e Natália, que ficamos aqui.
e todas e todos e todas que estão aqui nos ouvindo. Quem quiser abrir o microfone para se despedir. Tchau, gente. Foi um prazer. Tchau, Boa tchau. noite a todo mundo. Boa noite, gente. Estamos encerrando por aqui. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada.